Como estamos ainda no começo da nossa jornada, aqui vamos aprender mais um conceito básico. Quando você trabalha com C Sharp, em tempo de compilação, que é o momento ainda quando você está executando ali no Visual Studio, ele vai fazer o build para verificar se está tudo correto, ele já faz a validação de tipos. Essa validação pode ser explícita, onde você coloca o tipo de cada objeto, variável, ou implícita, onde que pelo dado que é atribuído, o compilador identifica qual será o tipo daquela variável. Vamos a um exemplo. Se eu declarar uma variável de forma explícita, eu coloco aqui int, o nome da variável e o valor. Apenas números inteiros serão aceitos nessa variável. Eu também tenho a opção de colocar var. Se eu colocar var, essa variável vai descobrir o tipo dela de acordo com o valor que ela recebe. No caso, eu colocando apenas 10, será inteiro também. Como a gente já comentou no desafio anterior, o igual é um sinal de atribuição. Então, quando eu coloco o sinal de igual, eu consigo atribuir um valor para guardar naquela variável. E isso pode ser modificado. Faço uma atualização colocando um novo valor numa próxima linha. O ponto e vírgula define que terminou a instrução. Então, ele vai executar primeiro essa instrução e depois a segunda instrução. E você sabe por que tem várias só na linha de cima e não na linha de baixo? Deixa no comentário aí. Mas quando trabalhamos com classes para representação de objetos, fica um pouquinho diferente. Ao criar uma classe, dentro dela eu posso ter várias propriedades, vários métodos, mas para utilizar essa classe eu preciso usar o new, porque o new vai gerar uma cópia, que a gente chama de instância, dessa classe. E cada instância é única. Por exemplo, você pode ter várias instâncias da mesma classe. Isso quer dizer que elas terão valores individuais da memória. Até um anexo de informação que eu acho que é importante compartilhar. A memória também funciona diferente para quando você trabalha com classes ou com valores como um inteiro. Valores primitivos são inteiro, char, decimal. Esses tipos de valores, toda vez que você cria uma variável, ele fica num ponto da memória RAM, guardadinho ali. Se você criar duas variáveis e passar o valor da primeira para o segundo, você vai ter dois pontos na memória. Quer dizer que quando você mudar a segunda variável, não vai impactar a primeira. Elas se manterão com valores diferentes. O mesmo não é verdade para objetos. Quando você cria um objeto, você cria ele na memória, ele cria uma referência, apontando para aquele ponto de memória. Se você criar uma segunda variável e passar esse objeto, você não passa uma cópia do objeto. Você passa a referência. Ambas as variáveis apontam para a mesma referência. E isso é perigoso. Uma interpretação errada disso pode gerar bugs. Bugs até chato de descobrir depois do que aconteceu. E uma vez que o valor na segunda variável seja alterado, a primeira vai refletir essa alteração. Porque elas estão olhando para o mesmo ponto de memória. E claro que tem como contornar isso. Se você precisa copiar realmente um objeto, tem uma interface de clone que você consegue implementar, que a gente vai ver mais para frente. Mas é uma informação útil para já manter em memória e evitar erros. Dentro de uma classe, nós podemos criar métodos. Os métodos vão implementar nossas regras para aquela classe, aquele objeto. Por exemplo, a classe Calculator, ela tem um método para fazer soma, que é o método add. Ele é público, quer dizer que quem fizer uma instância dessa classe vai ter acesso a esse método. Volta um inteiro. E ele recebe dois parâmetros inteiros, um x e um y. E o retorno desse método sempre é a soma dos dois parâmetros. Como tanto a entrada quanto a saída está trabalhando com números inteiros, você não vai conseguir passar um decimal para esse método. Mas ele funcionará com números inteiros e te dará a soma. Por exemplo, a gente pode criar uma variável que vai ter uma instância da calculadora, criar uma nova variável que vai guardar o resultado de uma soma, onde a gente passou 1 e 2, uma segunda variável que também vai ter o resultado da soma passando 1 e 2. Note que quando você usa o método add, o primeiro parâmetro é x, o segundo é y. Você pode simplesmente passar os valores sem passar o nome do parâmetro, ou poderia passar o nome se você achar que vai ficar melhor para determinada manutenção. Não é muito comum, depende de uma situação específica, mas você pode interpretar que às vezes para determinado parâmetro seria interessante passar assim, para ficar claro o que significa cada um daqueles números. E nesse caso teremos o valor 3 em ambas as variáveis. Você vai perceber trabalhando com C Sharp que a utilização de chaves
ela é extremamente útil para a definição de escopo de trabalho. Tudo o que acontece dentro de um método está preso dentro de um conjunto de chaves. Então, o funcionamento do método está nesse conjunto. O funcionamento da classe está nesse outro conjunto. E daria um erro de compilação à falta ou alguma chave a mais. Também pode ser útil colocar comentários no código. Com barra barra, você consegue colocar um comentário naquela linha. Se for comentar várias linhas, você utiliza a sintaxe de barra estrela, põe seus comentários e depois estrela barra. Bom, até aqui foi uma revisão de conceitos básicos da linguagem. Se você tiver alguma dúvida, não ficou alguma coisa clara, deixa nos comentários. Eu respondo todos os comentários que o vídeo tiver. Agora vamos entrar no desafio. Bom, o Lúcio está numa enrascada. A namorada dele já está voltando para casa e ele não fez ainda nada pro aniversário deles. Cabe a gente ajudar. Então temos 4 tarefas. Precisamos de um método que retorne quantos minutos a lasanha tem que ficar no forno. Um que retorne quantos minutos ainda faltam para a lasanha poder ser retirada do forno. Um que calcula quanto tempo foi necessário para fazer a lasanha como um todo, com detalhe que cada camada demora 2 minutos, e um último que retorna o tempo total de trabalho para fazer a lasanha, considerando a preparação e o tempo no forno, até aquele momento. Bora colocar a mão na massa? Como eu vou fazer pelo Visual Studio, eu vou copiar o comando do CLI. Uma vez na pasta Windows App, eu executo o comando e ele baixou o projeto para mim. O projeto veio com 7 testes já criados. Vamos dar um rebuild para ver se está tudo funcionando. E começou nossa brincadeira. Então, de cara, o build já apontou falhas de não ter como acessar os métodos que estão configurados aqui no teste. E realmente ele não terá como, porque os métodos estão todos comentados. Agora vamos ter que pôr a mão na massa. Não será possível nem rodar os testes para tomar feedback, uma vez que os métodos não existem. Temos 4 to-do para fazer. Public, e retorna um inteiro com esse método, e o retorno dele é 40, seguindo o que a gente viu na nossa interpretação. Recapitulando, o tempo de expectativa no forno sempre são 40 minutos. Primeiro método, ok. O segundo método é o tempo que falta. E ele terá um parâmetro de entrada que eu vou aproveitar o nome Actual Minutes. Sempre quando você for criar um parâmetro de um método, ele começa com letra minúscula e depois as outras palavras com maiúscula. Esse é o padrão Camel Case. E você deve seguir isso para parâmetros. E agora, o tempo que falta sempre é o tempo que ele já está no forno, menos o tempo que ele deveria ficar no forno. Então, à primeira vista, o normal seria colocar 40 menos essa variável. Só que isso tem um pequeno probleminha. Se esse número mudar aqui, ele não vai mudar aqui. Então, nesse momento, o cenário correto é você utilizar o método de cima. Caso por algum motivo não seja mais 40, seja 50 em um determinado momento, automaticamente esse método já vai estar correto. 2 to-dos. Concluímos. Vamos para o próximo. Nesse método você informa quantas camadas tem a sua lasanha. Então ele vai receber um inteiro que representa a quantidade de camadas. E ele vai retornar que o tempo dele de preparação é 2 vezes o número de camadas, porque demora 2 minutos para cada camada. E o último quando você cria só o esqueleto do método e ele começa a reclamar, se você passar o mouse, ele vai te mostrar os erros. No caso, ele está reclamando, primeiramente, de que não tem um retorno que volte um int. Isso porque não fizemos a implementação ainda.
Voltando para o último, agora temos dois parâmetros, a camada e o tempo no forno. O primeiro parâmetro será a camada, o segundo o tempo no forno. E nesse caso, nós vamos aproveitar o método anterior para resolver o que ele já sabe fazer, que é receber a camada e nos falar quanto tempo foi gasto para a construção manual da lasanha e somar ao tempo que está no forno. Se voltarmos aos nossos testes, agora estão todos encontrando seus métodos. E o próximo passo é tomar o primeiro feedback, para ver se errou alguma coisa, se tem alguma coisa a se ajustar. Todos funcionaram. Com isso a gente sabe que a nossa implementação está certa. Mas no seu dia a dia o trabalho não acabou aí. Você pode explorar mais cenários de teste, pensando em procurar falhas e revisar os seus códigos, avaliando se tem como melhorar de alguma forma. Por esse desafio, eu acredito que terminamos. Vou submeter o código. Para isso precisamos estar na pasta do projeto e executar o comando de submeter. Prontinho. Vamos atualizar a tela. Código submetido. Já está passando por avaliação. Até o próximo desafio, pessoal. Se precisarem de alguma ajuda, tiverem alguma dúvida, me chamem nos comentários. Valeu!